Como podemos ser coparticipantes da natureza divina de Jesus Cristo? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa segunda com sabedoria, depois de algumas semanas aí um pouco afastado, mas estando de volta aqui para trazer essa mensagem que Deus colocou no meu coração para o seu coração nesse dia de hoje. E aí eu queria falar com vocês o que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, que começa já a partir do primeiro versículo, falando sobre quem é Jesus Cristo, o que ele fez e como que nós podemos obter a salvação que está nele. E aí fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro já chega aqui na carta dando carteirada, né, e falando da sua credencial, mas falando principalmente da credencial de Cristo, que Cristo é Deus e Salvador. Ele é igualmente Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. E aí continua que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque essas coisas, essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui então, Pedro está mostrando para a gente a importância de nós crermos e, crendo, nós temos a coparticipação na natureza divina de Cristo, porque quando ele voltar com o seu corpo glorificado, que ele recebeu a partir da sua ressurreição e ascensão aos céus, nós também teremos o nosso corpo glorificado como o dele. E o nosso corpo, que é corruptível, que é mortal, será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Assim, nós então estaremos com ele para sempre, com o nosso Senhor. E aqui ele diz então que a partir do momento que nós temos essa coparticipação, ou seja, a partir do momento que nós já estamos prontos para isso, preparados para receber essa natureza divina, nós então devemos demonstrar que nós temos a nossa vida transformada através desses frutos que ele mencionou, domínio próprio, perseverança, piedade, enfim, porque isso então caracteriza, são evidências, são as obras que mostram que nós tivemos a nossa vida transformada, que nós então temos a nossa vida mudada a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos a transformação não somente espiritual e do nosso caráter, mas também teremos futuramente a nossa transformação material do nosso corpo em um corpo glorificado. E aí também continua lá no versículo 20, um ponto importante. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro está confirmando, reafirmando para nós que
A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é toda inspirada. Tudo aquilo que consta na Bíblia foi inspirado por Deus para o ser humano. Através daqueles autores, foram 40 autores que escreveram ao longo de 1.500 anos, 66 livros da Bíblia. Eles então receberam essa inspiração de Deus para falar aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, que nós aprendêssemos. Então toda a Escritura, ela é inspirada por Deus através desses atores humanos que, com as suas características, com aquilo que eles vivenciavam, com o seu contexto, eles traduziram aquilo que Deus estava querendo mostrar para a humanidade através das suas palavras. Então, toda a profecia da Escritura surgiu da direção do Espírito Santo, e toda a Escritura, ela é útil para que a gente possa evoluir e aprender acerca do caráter de Deus. E ela traz, então, justamente essa autoridade para aquilo que, então, está na palavra, está na Bíblia, para a nossa vida, como uma palavra dita diretamente por Deus para nós. Então, que nós tenhamos essa firmeza da nossa fé, que nós creiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, crendo também que toda a Escritura, ela é inspirada e serve para que nós, então, aprendamos cada vez mais, e que, a partir disso, dessa crença em Jesus, dessa transformação espiritual, daquilo que nós vamos aprendendo na sua palavra, nós demonstremos, então, através dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, das nossas ações, daquilo que, então, nós vamos produzir como evidências dessa transformação interior através das nossas ações exteriores. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e continue nos acompanhando para que você possa ser edificado na sua fé. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Até a próxima, um grande abraço.